me convidaram, e eu passava por um momento muito turbulento na minha vida, e eu fui lá participar dessa reunião. E ali alguém contou alguma coisa sobre a minha vida, quando eu tinha 4 anos de idade, 5 anos de idade. O homem falou assim lá, o preleitor, falou, olha, aqui nessa noite tem alguém, quando tinha 5 anos de idade, eu livrei de morrer afogado. Rapaz, aquilo ali tocou em mim assim de uma maneira impressionante. Quando você tinha 7 anos de idade, eu salvei você de morrer atropelado. Eu falei, como? Como esse homem me conhece? Como esse homem sabe da minha vida? Quem é esse? E ele falou assim, olha, eu sou Jesus de Nazaré. Você quer me aceitar como Senhor e Salvador da sua vida? Falei assim, aceitar Jesus eu aceitei há muito tempo. Eu só não sabia que ele estava aqui agora. Então não é sobre Ele explicou Deus como Você me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. Ele te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Pai, eu entro na Tua presença, em nome do Senhor Jesus, Pai. Porque eu sei, Senhor, que onde estiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor está no meio de nós. E o Senhor está aqui agora, como está em Boston, como está em Orlando, como está na Austrália, como está aqui na Bahia, no Brasil, em São Paulo, em todos os lugares ao mesmo tempo, porque o Senhor é onisciente e onipresente. O Senhor conhece cada um de nós, Pai. Abençoa, Pai, esse dia, abençoa esses momentos, Senhor, que vamos passar na Tua presença. Enche-nos da Tua graça, da Tua unção, nos cobre com Teu manto, nos reaviva, nos renova, nos dá a nós entendimento e sabedoria espiritual, nos capacita, Senhor. Nos revela aquilo que está oculto ao nosso entendimento através da Tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações aquilo que precisamos ouvir, Pai. Abençoa cada participante, Pai, cada um que vai ter a oportunidade de ouvir, de ler, que o Senhor possa estar, Senhor, enchendo da Tua graça, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Quero Te agradecer em especial, Pai, pela vinda do meu bisneto, Senhor. O primeiro, Senhor. Abençoa a minha netinha, o meu bisneto Caleb, abençoa o Bruno também, o pai desta criança, Senhor, que ele cresça no Teu átrio, Senhor, para que nada nem ninguém venha tirar ele da Tua presença, Pai. E nós vamos orar, Senhor, para que o Senhor continue nos abençoando, Pai, protegendo, guardando, livrando de todo mal. Em nome de Jesus, Pai, que eu oro e agradeço na certeza da bênção recebida. Amém. Então vamos lá. Versículo 1 de Êxodo 40. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação e porás nele a arca do testemunho e cobrirás a arca com o véu. Depois meterás nele a mesa e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Também remeterás nele o castiçal e acenderás suas lâmpadas e porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. Então pendurarás a coberta da porta do tabernáculo. Porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo, da tenda da congregação. E porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela porás água. Depois porás um pátio ao redor e pendurarás a coberta à porta do pátio. Então tomarás o azeite da unção e ungirás o tabernáculo e tudo o que há nele, e o santificarás com todos os seus vasos, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus vasos, e santificarás o altar, e o altar será uma coisa santíssima. Então ungirás a pia e a sua base, e o santificarás. Farás também chegar Arão e seus filhos
à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. E vestirás Arão os vestidos santos, e o ungirás e o santificarás, para que me administre o sacerdócio. Também farás chegar seus filhos, e lhes vestirás as túnicas, e os ungirás, como ungiste a seu pai, para que me administrem o sacerdócio, e a sua unção lhes será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. E fê-lo-á Moisés, conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. E aconteceu no mês primeiro, do ano segundo, ao primeiro do mês, que o tabernáculo foi levantado. Porque Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases e armou as suas tábuas, meteu nele os seus varais e levantou as suas colunas e estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a coberta da tenda sobre ela e em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. E tomou o testemunho e pô-lo na arca e meteu os varais à arca e o pôs ao propiciatório sobre a arca em cima. E levou a arca ao tabernáculo e pendurou o véu na cobertura e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu. E sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o castiçal de fronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul. E acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu. E acendeu sobre ele o incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor ordenou a Moisés. Pendurou também a coberta da porta do tabernáculo. E pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo, na tenda da congregação. E ofereceu sobre ele holocausto e oferta de manjares, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também o altar do holocausto do tabernáculo na tenda da congregação e ofereceu sobre ele holocausto e oferta de manjares, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e derramou água nela para lavar. E Moisés e Arão e seus filhos lavaram nela as suas mãos e os seus pés. Quando entraram na tenda da congregação, e quando chegavam ao altar, lavavam-se, como o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a coberta na porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. A nuvem cobre o tabernáculo. Versículo 34 nos diz que então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele.
perante os olhos de toda a casa de Israel, e todas as suas jornadas. Amém? Glória a Deus. E assim se fazia presente a presença do Senhor, né? Sobre a tenda, sobre o tabernáculo. Deus se apresentava em forma de nuvem, né? E, e ali visitava o seu povo, e ali cuidava do seu povo, e ali seu povo prestava ofertas, oferendas e holocausto ao Senhor. E era de uma grande responsabilidade de Moisés, Arão e os sacerdotes. Percebe-se que tudo foi bem explicado, tudo foi bem feito, conforme tudo que o Senhor pediu a Moisés. Eles fizeram. Deve ter dado muito trabalho, mas foi bom, porque aquilo que dá trabalho é valorizado, né, amados? Tudo que dá trabalho é valorizado. Então nós sabemos que aquele povo se dedicou a fazer tudo conforme Deus pediu a Moisés, e assim eles o fizeram. Amém? Está aberta a oportunidade para alguém que quer comentar alguma coisa nesse último capítulo do verso de Êxodo. Glória a Deus, que maravilha, hein? Que felicidade nós estarmos aqui, chegando ao último capítulo de Êxodo. Que desafio Segundo gostoso, livro, né, né? da Bíblia. Que bom, que bom que caminhamos juntos aí, aprendemos bastante coisa, né? E aqui nesse capítulo, um fechamento, né, de tudo que vem acontecendo nos últimos capítulos desse livro, acho que quase metade acho que dos últimos 15 capítulos no livro de Êxodo vem falando justamente sobre o tabernáculo, né? Sobre toda a preparação do, do tabernáculo, né? Deus ali chamando Moisés em cima do monte ali e passando as instruções do que deveria ser feito, né? Como deveria ser construído. E a gente vê depois, né, o Moisés passando 40 dias, né? Jejuando, dia e de noite, recebendo essas instruções. E aí, quando ele desce, o povo tava lá desviado, né? Construindo o bezerro de ouro, voltou de novo, né? Pediu misericórdia para Deus, Deus, né, perdoou. E, e aí foi logo em seguida onde Moisés desceu novamente, depois de mais 40 dias, né, de jejum junto com Deus, para a execução do tabernáculo, né? E aí foi construído tudo isso. E, e agora, efetivamente, né, Deus vai habitar, né, no tabernáculo, né? Então, por enquanto, Deus estava no monte ainda, né? E agora ele vai habitar, de fato, né, no tabernáculo. É passado para Moisés todas as instruções, né, de como posicionar as peças dentro do tabernáculo, né? Fala aqui do altar, fala da própria arca, fala da mesa do incenso, né? A mesa dos pães, fala do candelabro, né? Fala de toda a cobertura ali, né? De como vai ficar, fala também da montagem do átrio, do, de todas as coisas ali né? Da própria é, a arca do holocausto ali, da mesa ali para limpar, né? Para eles se lavarem também. Fala também das vestimentas, né? E algo muito importante aqui é a consagração, né? Consagração aqui de Arão e dos filhos dele, né? Onde eles vão receber, né, a unção ali, né? E serão ungidos a sacerdotes, né? Oficiais do Senhor. E Arão, ele se torna o sumo sacerdote, né? Ele vai usar aquela vestimenta, né? Que a gente já descreveu ontem, onde traz, né, nos ombros a responsabilidade, né, de guiar todas as tribos e no coração, né, em amor a todos os irmãos ali. O tabernáculo ele é levantado, né? Então todas as peças ali
são colocadas em ordem. E a gente vê aqui que é, Deus vem habitar, né, dentro do tabernáculo. A gente vê aqui essa questão da nuvem, né, que logo no finalzinho ele vem falar aqui, né, que então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Então Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, né, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então era tamanha a glória ali, onde nem Moisés, né, poderia chegar, se aproximar ali. Quando a nuvem se levantava, né, de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante, né, em todas as suas jornadas. E tinha aqui, né, então quando essa... É que eu vou ter ler até o final. E se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até ao dia em que ela se levantava. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo e de noite havia fogo nela, né, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Então tinha uma nuvem que ficava ali. Quando essa nuvem ela se levantava, né, era para sinal que era para eles se moverem, né? Então eles tinham que pegar todas as peças do tabernáculo e caminhar, né, até que a nuvem baixasse novamente, onde, né, eles iriam ficar instalados. Às vezes era por dias, né? Às vezes era um dia só, às vezes era meses, às vezes era anos que eles ficavam parados, né? Então era não tinha uma estratégia, né? Não tinha justamente não era sobre o domínio do homem, né? Era Deus que decidia quando ia ser e como ia ser, né? Então essa aqui é viver na dependência do Senhor, né? Deus que ia dizer como e quando seria, né? Não os homens que estavam ali. Então não tinha, né, estratégia alguma, né? Era Deus que comandava, né? E ali também mostra que essa nuvem, quando ela era de noite, ela acendia, né? Então, era a luz que guiava, né, os homens no deserto, né? Então, assim, eles estavam constantemente iluminados, né, por Deus, né? Deus cuidando deles o tempo todo, né? E à noite ela ficava em formato de nuvem, mas de dia, de nuvem ali protegendo eles, mas de dia, né, ela iluminava justamente para trazer direcionamento e guiá-los ali no deserto. Bom, muito forte, né? Muito forte. É para a gente aprender que nós somos totalmente dependentes de Deus, em todos os quesitos. E muitas vezes nós não nos damos conta disso. Nós às vezes passamos o carro adiante dos bois. Nós nos esquecemos de que Ele é quem determina tudo a todos os seus. Queres ser dependente de Deus, queres sentir ser filho, queres sentir servo de Deus, obedeça a Ele. Seja obediente, seja paciente, longânimo, tardio em todas as coisas. Pense antes de fazer, peça orientação, ore, busque a direção dele em todas as coisas. Ore ao entrar, ore ao sair, ore onde está, unja as pessoas, unja a casa das pessoas, as coisas das pessoas. É isso que Deus quer de nós, sabe? Eu estava aqui lembrando agora que eu tinha um irmão meu, que ele estava muito atribulado, cheio de problema, e eu fui visitá-lo. E, rapaz, entrei na casa dele, e, guiado pelo Espírito Santo, comecei a orar. Orei na cozinha, orei na sala, orei no quarto, orei nas peças, orei na moto dele, orei. E no outro dia ele ligou para mim, chorando, e disse que sentiu uma paz assim, tremenda, sabe? Uma ação muito grande. Então, amados, a gente tem esse poder
Deus nos concede essa autoridade e nós não usamos, nós não nos damos conta de que somos é, embaixadores de Cristo na terra, que foi nos dado todo o poder para poder fazer conforme está escrito, e a gente não faz. A gente se esquece, a gente entra e sai, a gente entra e sai da mesma maneira que entrou. Você não faz. Não estou falando isso, amados, mas isso acontece primeiro comigo, porque a palavra fala primeiro com o que está falando. Porque eu também sou falho. Eu também às vezes me esqueço de que eu tenho esse poder e que eu posso administrar, que eu posso passar aos outros, porque o próprio Jesus falou: se creres, farás as mesmas obras que eu faço, as maiores fará, no nome dele. E nós, amados, temos que tomar posse dessa autoridade que nos é dada e expandir o nome de Deus. Onde quer que você vá, você sentiu que tem problema ali, que a situação está travada, quanto custa você deixar Deus manifestar em você e interceder por aquela pessoa que não conhece a Deus, ou que mesmo que conheça, você ajudá-lo? É isso que Deus mostra aqui. Eu vejo numa passagem aqui que Moisés orou, abençoou, santificou, ungiu todas as peças do tabernáculo, as vestes, a bacia, a pia, as varas, tudo foi ungido, foi santificado. E isso só acontece dentro da palavra. E é isso que Deus quer de nós. Faça isso. E Deus se manifestará. Porque você tem poder. Foi lhe dado o poder. Amém? Glória a Deus, Samara. E o tabernáculo é justamente sobre isso, né? Porque Deus habita no tabernáculo, né? E, e caminha com eles ali. Mas quando Jesus vem, o tabernáculo, né? O Espírito Santo vem, o tabernáculo se torna nós, né? Nós somos o tabernáculo, né? E nós carregamos o Espírito Santo, né? E que ele possa transbordar realmente nos nossos corações. E, amém. Glória a Deus. Que nós possamos realmente ter a coragem e humildade, né, de exercitar isso que o senhor falou, né? Exercitar isso que o senhor falou. A gente possa estar em oração pelas pessoas, né? A gente possa realmente estar intercedendo, né? Ontem foi até engraçado o senhor falar isso, porque eu fui buscar minha filha da escola, né? Aí eu parei num comércio ali para comprar um sorvete ali para minha filha, e quando eu tava saindo tinha um casal, né, saindo assim. Eles falaram, eu não entendi o que eles tinham falado, aí eu virei para perguntar o que era. Aí o rapaz falou que eles eram moradores de rua, né? E estavam vendo se tinha alguma ajuda ali, né? Pudesse ajudar e tal. E aí Sim, eu falei para eles que eu ia orar por eles, né? Falei, eu vou orar por vocês, né? Qual o nome de vocês, né? Deram o nome deles lá. Era Ed e o nome da menina eu não entendi. Acho que é a esposa dele, provavelmente, né? Eu vou orar por vocês e tal. E aí acabei caminhando, fui lá, coloquei minha filha no carro, depois voltei, conversei um pouquinho com eles, mas eu mas me faltou o que você falou. Eu fui depois no carro orando ali pra eles, tudo, mas eu podia ter parado e orado com eles, sabe? Poderia ter feito essa oração junto com eles ali, né? Porque o Espírito Santo ia tocar o coração deles, né? com Mas, certeza, Marão. né? Às vezes a Com gente deixa certeza. passar essas oportunidades, né?
Sabe, Fábio, Deus quer nos usar, varão. Deus quer se fazer presente. E somente Ele só vai se manifestar se eu e você tivermos essa coragem e essa determinação. E a própria palavra diz, varão, que a palavra dele não volta vazia, se antes fazer aquilo que lhe apraz. Então você pode ter certeza que você, sendo usado por Deus, deixando de se usar, Deus vai se manifestar de alguma forma, vai se manifestar. E o nome dele será glorificado. Porque ele está presente, ele está no meio de nós. Aqui com Amém. esse tabernáculo, o povo ia lá, o povo quando estava pesado, quando estava aflito, porque todo mundo tem problema, todo mundo passa por dificuldade, passa por lutas, por provas, e as pessoas precisam de um consolo, precisam de uma palavra que venha trazer esperança, porque não é o fim, são momentos. E nós, como conhecemos a palavra, nós temos o dever de falar, de trazer esperança, de trazer conforto. Assim como Jesus, no barco, estava agitado, ele falou para aquele povo: olha, homens de pouca fé. E orou, e o vento se acalmou, e a tempestade cessou, e tudo voltou ao normal. Por quê? Porque Deus quer se manifestar. Deus é o Deus do vento, é o Deus da tempestade, é o Deus da chuva, é o Deus do sol. Tudo vem dele, tudo é para ele. Então ele se manifesta dessas ondas, dessas ventanias, desses trovões, relâmpagos, para que a gente possa ver e perceber da existência dele. Olha o arco-íris lá no céu. Ah, você lembrar que foi o Deus que criou aquele arco-íris. Foi uma aliança que Deus fez com o homem, para que o homem lembrasse que nunca mais Deus iria destruir a terra com água, mas que um dia ela foi destruída com água. Que muitos pereceram. Lá está o arco-íris, para o homem lembrar de que Deus fez um concerto com o homem. Deus fez uma aliança com o homem. Mas o homem se lembra disso? Poucos se lembram, porque poucos sabem que o arco-íris é uma aliança de Deus com o ser humano. Nós precisamos falar, precisamos manifestar ao povo tudo que acontece no dia a dia, nos momentos, na ventania, na chuva, no trovão, no relâmpago, é a presença de Deus. As árvores, amados, as árvores soprando, aquele barulho, é a manifestação de Deus. É Deus se manifestando. Uma flor desabrochando, aquele perfume, aquela abelha sentando sobre aquela flor, tirando ali o néctar, deixando o pólen. Tudo é manifestação de Deus. Tudo. Você chega assim no canteiro, você olha um feijãozinho assim, ó, desabrochando, nascendo. Você pode admirar. Meu Deus do céu, olha que coisa tremenda aqui, ó. Essa planta nascendo aqui, ó, desabrochando, e vai crescendo, e vai criar flor, e vai dar fruto. Tudo é de Deus, né? A gente precisa olhar em redor.
e ver a alegria e ver coisas boas, né, que Deus faz a todo instante para o ser humano. E o ser humano não percebe, não tem esse entendimento. Mas eu vejo isso hoje, sabe? Eu vejo. Eu vejo e fico feliz, porque é a verdade. É a verdade. Amém? Sim. Glória a Deus. Essas meninas querem falar alguma coisa? Ruth quer comentar alguma coisa? Tamires chegou aí também. Bom dia, Tamires. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos. Eu não vou Bom dia. comentar, porque eu estou aqui meditando, viu, gente? Ainda. Perdão por não estar aqui no dia, Amém. mas foi Bom preciso. dia. Amém. Eu queria ler o devocional pra gente do ano passado aqui, Samara. Hum, Depois a Leia. gente tem mais uns 20 Aí minutinhos eu, aqui. eu vou ler o de hoje para você também. Amém. Pode ler aí, varão. Disse o Nécio no seu coração, não há Deus. Está em Salmo 14:1. O que você crê? Muitas pessoas hoje em dia defendem que não há Deus e que ninguém pode impedi-los de fazerem tal afirmação. Resta apenas uma pergunta: é verdade? A liberdade de expressar convicções e opiniões não nos isenta de erros. Não era diferente há quase 2000 anos. Naquela época, o apóstolo Paulo, um dos primeiros e provavelmente o maior pregador do Evangelho de Cristo, escreveu: Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Ele não podia senão solicitar urgentemente. Ninguém pode obrigar outra pessoa a aceitar a salvação em Jesus Cristo, e o próprio Deus que tem autoridade não o faz. Alguém certa vez disse, muito acertadamente, no céu só há voluntários, e no inferno também. A importância e a abrangência desse fato vão muito além. Deus deseja conquistar para si aqueles que dão o passo como decisão voluntária de fé. Ele deseja que as pessoas percebam o seu amor e que conheçam seu único filho, o Senhor Jesus Cristo. Mas voltando à nossa pergunta, o que você realmente crê no seu coração? Perdoe a pergunta direta, mas é importante que você responda para si mesmo, ou melhor ainda, para Deus. Pode ser que alguém hesite em se expressar ou leve em consideração aqueles que estão à sua volta. Deus, porém, pergunta o que está acontecendo no seu coração, nossa central de controle, por assim dizer. Se você ainda não conhece a Deus, leia a Bíblia. Procure nas Escrituras sobre Jesus Cristo, o Redentor. E você veja bem, né? Esses dias eu estava assistindo um podcast e tinha um rabino, né? Conversando com dois pastores e tinha um mediador, né? E é engraçado porque a visão, né, do judeu, né, que não é messiânico, né, o judeu que não acredita em Cristo, a pergunta dele era assim: o que mudou no mundo, né, as pessoas acreditando nessa historinha aí de Jesus? E assim, me deu uma dor tão forte no coração, né, porque você não precisa nem ser cristão para saber o que Jesus fez nesse mundo, né? A transformação que ele causou, né? A paz que ele trouxe para o mundo, né? A gente só os ensinar, assim, até você não sendo crente, né? Você lendo ali, você já vê, rapaz, esse homem aqui realmente tem um coração de Deus, né? Era iluminado, né? Porque assim, tamanha sabedoria de Jesus, né? E aí, assim, os efeitos de Jesus, né, quando a gente olha, são, assim, quantas pessoas se afastam do pecado, quantas pessoas deixam, né, restauram suas vidas, né, restauram casamentos, restauram
larga, né, drogas, alcoolismo, e, né, se desprende de pecados, né, e assim, e aí, me impressiona, né, uma pessoa virar e falar assim, mas para que serviu, né? O que que mudou no mundo, né? Então, assim, tamanha evidência, né, de quem é Jesus, né, na vida das pessoas e o que ele tem feito nas nossas vidas, né? E me alegrou muito o final desse o finalzinho aqui do Devocional. devocional, que fala aqui, né, que ó, se você ainda não conhece a Deus, né, leia a Bíblia, né? Procure nas Escrituras sobre Jesus Cristo, o Redentor, né? E isso é algo que é impedido, né, aos judeus de fazer, né? Então, muitos judeus eles não podem, né? O rabino ali proíbe eles de lerem a Bíblia, de conhecerem Jesus, né, de lerem o Novo Testamento. Então eles são privados desse conhecimento. Então, por temor, né, muitos deles não têm acesso, né, a conhecer, né, quem foi Jesus, né, quem é Jesus, né. O único conhecimento que chegam a eles é que Jesus era um judeu, mas que é um traidor, né? Então a verdade, né, não chega, né? Então, como diz aqui no devocional, tudo pode ser dito, né? Mas é a verdade, né? É a verdade, né? Então, e eu também não falei para vocês, né? Mas a semana passada completamos 2 anos aqui que eu comecei a estudar a Bíblia. Último dia. Aleluia. Glória a Deus. Então, 2 anos aí de devocional aí, né? 1 ano e meio aí já junto aí. Glória a Deus, né? É isso aí. Se não Benção. conhece, leia a Bíblia, né? E a gente vai conhecer cada vez mais quem é Jesus na nossa vida, né? Nem quem foi, mas quem é, né? Quem é Jesus, a presença dele e glória a Deus. Então, Fábio, você leu aí o devocional do ano passado? Eu vou ler o desse ano aqui para você. Está aí em Marcos capítulo 6, versículo 1 ao 3, que diz assim, ó, Jesus chegou à sua pátria e começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? Não é este o carpinteiro? Aí, aqui está escrito assim: um mero carpinteiro. Jesus Cristo, a maioria das pessoas conhece seu nome. Mas quem realmente o conhece? Quer dizer que as pessoas conhecem o nome de Jesus. Mas será que as pessoas realmente o conhecem? Conhecer o nome é uma coisa. Agora, conhecê-lo como ele é realmente é outra coisa. A palavra diz aqui, o escritor fala que ele cresceu em Nazaré, e Nazaré, na época, era uma cidade insignificante, uma cidade que não tinha muita importância. E o relator da época, Marcos, começa seu relato quando Jesus tinha aproximadamente 30 anos e estava iniciando seu ministério público. Cristo, enviado para sua salvação, Deus tinha providenciado para ele que antes do seu aparecimento houvesse aqueles que o apontassem para a sua pessoa extraordinária. Os profetas do Antigo Testamento, né? Os profetas Isaías, Jeremias e todos os outros já relatavam da vinda de Jesus, né? Já falava que vinha o Salvador, que haveria de vir aquele que há de vir. E, por último, veio João Batista, né? E mais tarde, Simeão e Ana, em Jerusalém,
Portanto, já era possível saber algo a respeito dele. Mas e quanto à afirmação de Jesus de ser o Filho de Deus? A respeito disso, havia também indicações claras. Ademais dos testemunhos do Antigo Testamento, havia os sinais e milagres e prodígios extraordinários que o Senhor fez. E, em várias ocasiões, a própria voz de Deus vindo do céu. Você consegue entender a reação indignada desse povo? Porque quando Jesus foi lá se batizar lá no Rio Jordão, a voz desceu do céu e falou a voz. Desceu uma pomba do Espírito Santo. Falei, este é meu filho que muito me comprazo. Então, eles ouviram essa voz. O Senhor fez várias ocasiões, a própria voz de Deus veio do céu. Você consegue entender a reação indignada das pessoas de Nazaré? Elas estavam firmemente convencidas de que o conheciam. Afinal, Jesus Cristo havia vivido e trabalhado entre eles, discreta e despretensiosamente, por muitos anos. Quer dizer, as pessoas ali de Nazaré conheciam o carpinteiro, conheciam Jesus. Ele trabalhou ali na sua juventude, desde pequeno, lá de José até os 30 anos. As pessoas conheciam aquele homem ali. Era uma pessoa comum, como aqui está dizendo, ó. Ele trabalhava entre discreta e despretensiosamente por muitos anos ali. Essa indignação não cessou. Mas antes que alguém se junte ao coro dos seus inimigos, manifestando sua hostilidade, ele deve pensar a sensação que a sua morte na cruz causou. E em sua ressurreição, bem testificada, e nos muitos cuja vida foi transformada para o bem por ele. Um mero carpinteiro ou filho de Deus. Os crentes responderão: Senhor meu e Deus meu. João 20, 28. Então, amados, para aquelas pessoas ali de Nazaré, que conviveram com Jesus ali, que houve um tempo, um período em que Jesus não se manifestou de forma alguma. Não era chegada a hora. Ele era uma pessoa comum. E, de repente, veio sobre ele esse grande poder, essa grande sabedoria. E aí? Hã? Não foi fácil, né? Por isso que ele fala que o profeta não tem honra na sua própria casa. Porque nós podemos entender o seguinte, Fábio. As pessoas que te conhecem, que conviveu com você, as pessoas que me conhecem, que conviveu comigo na minha juventude, na minha infância, no período em que eu não conhecia Jesus, em que eu não... Eu era um... Sabe? Eu achava graça. Eu tinha prazer em dar um chapéu no outro, enganar a pessoa. Eu me sentia, sabe? E isso tudo, amados, sou. Hoje eu sou uma nova criatura, eu nasci novo, a mentalidade é outra, os valores são outros. E eu reconheço, sei o que é certo e o que é errado hoje. Eu sei que eu era um imprestável, um inútil, que eu vivi sem saber, sem conhecer. Mas a misericórdia de Deus foi tão grande para comigo que ele me alcançou. E olha que muitas pessoas lá no passado me convidavam para ir para a igreja, me convidavam para ouvir a palavra de Deus, e eu me desviava, como se não era chegada ainda a hora. Mas no meu interior, sabia que existia Deus. Eu acreditava que existia Deus, mas da minha maneira.
Tanto é que quando eu aceitei Jesus com 22 anos de idade, eu estava internado no hospital com cólica de rim e do meu lado, no leito, também estava internado um evangelista da Igreja Batista. E ele estava ali lendo a Bíblia todo instante, falando de Jesus para mim. E eu só ouvia, né? Em um determinado momento, ele falou assim: Olha, Mário, amanhã, ou daqui a pouco, eu vou passar por uma cirurgia, ele ia operar da vesícula. Eu vou passar por uma cirurgia, mas eu quero fazer um pedido antes para você. Você esteve aqui comigo esses 3 dias aqui, ouviu lendo, ouviu as palavras que eu li para você. Você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Eu falei, aceito. Mas assim, sabe, explicitamente. Ele falou, então fica de joelho que eu vou orar por você. E aquele rapaz, Fábio, colocou a mão dele sobre mim e pediu para Deus escrever o meu nome no livro da vida. E eu aceitei Jesus também. Nunca mais eu vi aquele homem. Só que, Fábio, eu saí do hospital e continuei levando a minha vida normal. Não fui para a igreja, não... Passaram-se mais 20 anos até o dia em que eu fui ter um encontro realmente com Deus. Quando eu fui participar de uma reunião, onde os crentes estavam fazendo uma campanha para uma irmã que estava com o filho das drogas, e me convidaram, e eu passava por um momento muito turbulento na minha vida, e eu fui lá participar dessa reunião. E ali, alguém falou, contou alguma coisa sobre a minha vida, quando eu tinha 4 anos de idade, 5 anos de idade. O homem falou assim lá, o preleitor, falou, olha, aqui nessa noite tem alguém, quando tinha 5 anos de idade, eu livrei de morrer afogado. Rapaz, aquilo ali tocou em mim assim de uma maneira impressionante. Quando você tinha 7 anos de idade, eu salvei você de morrer atropelado. Eu falei, como? Como esse homem me conhece? Como esse homem sabe da minha vida? Quem é esse? E ele falou assim, olha, eu sou Jesus de Nazaré. Você quer me aceitar como Senhor e Salvador da sua vida? E eu chorando ali, falei assim, aceitar Jesus eu aceitei há muito tempo. Eu só não sabia que ele estava aqui agora. Meu irmão, todos que estavam ali dentro choraram, caíram em prantos. E eu entrei ali, chorando. As pessoas me abraçaram em círculo e oraram. Então, eu aceitei Jesus com 22 anos de idade e fui ter um verdadeiro encontro com ele aos 42. Nunca mais saí da presença dele. Ali naquela noite, aquele homem me revelou quando eu tinha 5 anos de idade, eu brincava na beira da represa. E eu escorreguei e caí dentro do rio. Não tinha ninguém perto de mim. E eu fui lá no fundo, varão, me lembro como hoje. E de repente subi para o alto e me agarrei assim num toco na beira da represa e saí dali molhado. E a minha mãe estava lavando roupa no tanque. Quando me viu, me agarrou chorando. Meu filho, meu filho, meu filho. Aquele homem falou, eu salvei você de morrer afogado quando você tinha 5 anos de idade.
Como que ele sabia? Hã? Quem contou para ele essa minha vida? Quem contou para ele quando eu tinha 7 anos de idade? Um coleguinha da escola, que eu estava saindo da escola, me empurrou assim na rua, aí o carro veio e desviou de mim, assim, ficou com as duas rodas assim, ó, para o alto. E o homem desceu do automóvel e puxou minha orelha. Quando eu olhei, eu estava todo molhado, urinei nas calças, do susto que eu tomei. Esse homem falou aquele dia para mim: eu livrei você de morrer atropelado quando você tinha 7 anos de idade. Fábio, pelo amor de Deus, Fábio, como não acreditar nesse Deus? Hã? Quem saberia disso? Meu irmão, eu, sinceramente, eu encerro aqui minhas palavras. Eu vivo esse Deus. Não tem como voltar atrás. Para onde iremos nós se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Queira você ou não acreditar, não tem como não acreditar. Não tem. Não existe lógica maior que essa. E ele vive. Eu sei. Eu sei que ele vive. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Chegamos no horário aí. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, a gente pode orar também. Glória a Deus pela sua vida, Samara. Alegra muito esse seu testemunho aí. E a gente já ouviu ele outra vez, mas cada vez que o senhor conta é muito forte. Graças a Deus. Tem Que como, maravilha. não tem como a gente não se surpreender, né, mano? Uma coisa que está dentro de mim, que eu não posso esquecer. É uma coisa que eu preciso contar, que eu preciso falar, porque não é uma história fictícia. É algo que eu vivi. Eu estou aqui para testemunhar disto, para a honra e glória do Senhor, para os meus irmãos que vão ouvir esse testemunho, que vão viver também a experiência. E todos nós, todo cristão tem uma experiência com Deus, vive uma experiência com Deus. Ninguém serve a Deus, ninguém vem a Deus de qualquer maneira, por nada, não. Deus tem um propósito em todas as coisas. E Ele não se importa da sua situação. Ele quer que você o busque do jeito que você está. Porque é Ele que vai transformar você. É Ele que vai te limpar. Ele que vai lavar seus pés. Então não importa. Você pode ser um bandido, você pode ter matado, roubado, estrupado, cometido as piores atrocidades neste mundo. Mas se você se arrepender, se você buscar genuinamente, lá no fundo do seu coração, ter um encontro com Ele, Ele virá até você. Porque Ele te conhece pelo nome. Ele vai chamar você pelo seu nome. Assim como vai chamar eu e você naquele dia. Tem muitos Fábios, muitos Caios, muitos Marineiros, muita Tamires, muita Ruth. Mas naquele dia que ela chamar, que ele vai chamar você, Fábio, só você vai ouvir a voz dele. Milhões de Fábio existiu no mundo, passou e virão ainda. Mas naquele dia, ele vai chamar pelo seu nome e só você vai ouvir. Assim será com você, Marineide, com você, Tamires, com você, Ruth, com você, Caio, com todos aqueles que recebeu Jesus no seu coração. Pode ter certeza disso. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Amém. Oremos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, Deus maravilhoso, meu Senhor, Criador dos céus e da terra, Pai, neste momento queremos te agradecer, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, por este devocional, pelo Senhor nos dá força e sabedoria para estarmos aqui, Senhor, todos os dias, aprendendo da Tua palavra.
Pois o mais importante é isso, Pai, pois estamos em busca do entendimento, em busca do que o Senhor tem para falar conosco, porque a tua palavra diz que nós devemos buscar para podermos achar. Então, se nós não buscarmos, não procurarmos, né, como é que nós vamos conseguir? Como é que nós vamos ter a sabedoria sem colocar em prática? Então, devemos, Senhor, nos esforçar, né? Porque não basta só pedirmos sabedoria, temos que ter uma ação, Senhor, para que nós venhamos obtê-la, para que nós venhamos, né, entender a tua palavra a cada dia, Pai. Então, nos dê força para que nós venhamos conseguir estar aqui todos os dias, nos fortalecendo na tua palavra, pois o povo, ele perece por falta do conhecimento. E nós estamos aqui em busca desse conhecimento, Senhor. Nos ajuda, nos fortalece e vai tirando de nós tudo aquilo que não te pertence e vai nos preenchendo daquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Que nós viemos fazer, Pai querido, da nossa parte e estarmos sensíveis a Ti para ouvir a Tua voz, Senhor. Obrigada por tudo. Toma cada um desse devocional em Tuas mãos, enche da Tua graça, fortalece, meu Senhor, livra de todo mal. Vai jogando por terra toda a enfermidade, Senhor, da vida dos Teus filhos. Cobre eles com Teu sangue, Senhor, e faz o Teu melhor. Vai cuidando das famílias, Pai querido, de cada um. E vai fazendo a Tua obra da maneira que o Senhor quer, da maneira que o Senhor deseja, porque o que nós desejamos possa não ser aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, mas o que o Senhor quer é perfeito, é maravilhoso. Então, que o Senhor possa nos guiar, nos trilhar por este caminho, meu Pai. E assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, Que Deus Senhor. abençoe a vida de todos. Peço a Ti também, Senhor, que o Senhor nos fortaleça, Senhor, nos dê coragem, Pai, para que a gente possa tomar posse, Pai, daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, Senhor Jesus. Peço a Ti, Pai, que o Senhor visite, Pai, aquele casal, Senhor, o Ed, a esposa dele, Pai, que estava morando na rua, Senhor, que o Senhor toque o coração deles, Pai, que a Sua graça, Pai, seja derramada sobre a vida deles, Pai, que eles possam ter a vida transformada, Senhor, e reconhecer, Pai, que quão grandioso é Ti, Senhor, e que o Senhor derrame, Pai, muita abundância na vida deles, Pai, na vida deles, Pai, na vida daquela família, Senhor. Não sei se eles têm filhos, Pai, mas que o Senhor possa abençoá-los, Pai, abençoá-los e trazê-los para perto de Ti, Senhor. Olhe por todas as pessoas que estão passando por situações similares, Senhor, pessoas morando na rua, Senhor, crianças, Pai, idosos, Senhor. Que o Senhor abranja, Pai, que o Senhor estenda, Pai, a Sua bênção, Pai, sobre todos eles, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, Senhor. Amém. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como você a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Ele te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.